Bom bom dia, pessoal. Bem, mais uma segunda-feira aqui com nossa Conexão B, nosso treinamento de segunda-feira para começar a semana aí a todo vapor. É isso aí, Pri. Afinal, né, qual empresa aí de iluminação que faz live treinamento todas as segundas-feiras, né? É isso aí. Semana passada eu estava em campo, né, estava no Paraná, visitando vários clientes, a gente falou muito sobre isso, né, um conteúdo super bacana que a gente tem toda semana aqui, voltado para você, nosso parceiro, nosso cliente, nossos lojistas, né, os profissionais também, para trazer um pouquinho aí das nossas informações, dos nossos produtos. Então acompanhe a gente aqui, né? A gente sempre faz convite, toda semana a gente está aqui, mas lembrando também que todos os conteúdos que a gente apresenta aqui estão salvos, né? Aqui nos destaques do Instagram e também na nossa página do YouTube. Né? Então, é um treinamento contínuo aí que a gente oferece para todos os nossos parceiros. É isso aí, Pri. Você tem uns recadinhos? Tem alguns recadinhos aí paroquiais, né? Top of Mind, né? Já estamos aí participando, né? Reta final agora. Reta final agora. Então, para você que não votou, você lojista que ainda não votou, acesse o link da nossa bio do Instagram e participe lá. A gente está concorrendo a 3 categorias: iluminação de LED, luminárias de LED e refletores de LED, que a gente já é ganhador, né? Então, a marca mais lembrada aí dessas 3 categorias é Blumenau Iluminação, não esqueça. Já trouxemos no ano passado o troféu, queremos esse ano de novo, né? Então a gente conta, claro, com nossos parceiros aí para mais uma vez a gente trazer esse troféu para casa, né? É isso aí. E também vale lembrar que a Germany também está participando como iluminação externa. Primeiro ano dessa categoria, né? Então a gente já aí. quer começar com chave de ouro, trazendo esse troféu para casa também. Afinal, é a primeira marca de iluminação externa, né, do Brasil, então... Exatamente. Então a gente pede essa parceria aí com nossos clientes, né, para que vocês votem na Blumenau Iluminação e na Germany, então, para que a gente possa trazer esses prêmios novamente aqui para nossa casa. É isso mesmo, Pri. Outra informação super valiosa aí, estamos também na reta final do nosso concurso cultural, né? O concurso cultural são 3 categorias aí, para lojista de vitrine iluminada, para o time de vendas, né, representante, o nosso time interno, poder participar. E também você, eletricista aí, que eu sei que está cheio de eletricista na nossa live, poder participar. Então, a empresa aí que faz um concurso cultural também para agradecer, né? E também reconhecer o trabalho aí de vocês profissionais, né? Exatamente. Contamos aí com a parceria de vocês, estamos na reta final. E as regras são... semaninha. Isso, as regras super fáceis estão na nossa bio do Instagram. Então, a gente tem uma postagem lá e tem um convite do André também. Falando sobre os prêmios, né? Qual é a premiação desse concurso, como participar, todas as dicas lá. Então, participe que ainda dá tempo. Né? É isso aí. Bom, então uma semana recheada de prêmio, de concurso, todo na reta final, né? Mas temos que falar de produto, né? É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho aqui, então, do produto que vem crescendo muito essa procura, um diferencial grande aí. Diferencial não, a gente até pode dizer que é um complemento que a gente vê na questão de iluminação, né? A gente fala muito de perfil, que é uma grande tendência, mas tem outras iluminações que estão vindo muito paralelo com o perfil, principalmente pelo mesmo estilo de iluminação que a gente muito consegue linear, né? Ou até focada também, né? Bem, exatamente. Mas a gente vai mostrar aí, ou pontuais aí, ou linear para vocês escolherem. E nós estamos falando então de trilhos, os trilhos magnéticos, eletrificados, com os seus spots. Então, aquilo que você consegue fazer uma iluminação linear, realmente, né? Ou algo bem direcionado. E é um tipo de iluminação que casa muito com a parte de perfis mesmo, né? Então, o perfil a gente está vendo aí a crescente, né? E a gente traz aqui alguns modelos, então, de perfis, de trilhos que a gente tem, né? No nosso portfólio. Então, aqui a gente tem, vamos falar primeiro do nosso trilho magnético, né? Tem o de sobrepor, ou de embutir, né? Nós temos 2 opções de trilho magnético. Lembrando que o trilho magnético, ele traz uma versatilidade, uma facilidade, né, na instalação toda. Então, aqui, ó, nós temos o sobrepor, ele bem fininho, bem slim, fininho, né? E o de embutir, que acaba a pessoa querendo deixar mais discreto ainda, né? E o bacana desse perfil, tanto um quanto o outro, a conexão dele é muito simples. Ele é magnético. Então, são os ímãs mesmo. Então, a diferença aí, porque as pessoas têm dúvida, né, na hora de escolher um trilho eletrificado ou magnético. Então, a única diferença entre eles é a forma de fixação
dos acessórios? Mais ou menos. Aqui ele facilita bem a questão dos acessórios, né? Mas lembrando que esse aqui ele não é ligado direto na rede. Ele é 48 volts. Então ele precisa de uma fonte específica, né? Então tá aqui. Nós temos uma fonte que é o que vai alimentar ele. Então ele não é diferente do trilho eletrificado onde ele é conectado direto na rede, né? Esse aqui você vai ligar através da fonte. Então aqui você vai ligar a fonte e vai colocar os acessórios necessários, né? Claro, a fonte ligada na rede, mas precisa dessa conversão para 48 volts, tá? Tá, Priscila, então quanto que essa fonte suporta, né? Essa fonte aqui, ela suporta 100 watts. E isso vai determinar quantos acessórios você pode utilizar, né? E quando a gente fala de acessórios, vamos lá. Nós temos o tradicional spot. Spot, que é para direcionar para quadros, exatamente, né? Então você consegue fazer algo bem direcionado. Parede. Deixa eu tirar aqui. Super fácil Então, de consegue... trocar, né? Exatamente, ó. Vamos virar de ponta cabeça aqui. Ó, vai ficar então eu consigo direcionar, né? Para uma parede para dar bem o foco. Então a iluminação bem pontual mesmo, né? Isso. Quero focar num quadro, quero focar em alguma imagem, enfim, na minha parede, trazer isso daí, né? Aí, e traz um ar também meio industrial, né? Também, você consegue fazer vários cenários, né? Com uma iluminação bem pontual. Lembrando que ele tem um IRC 90. Então ele é super adequado para você colocar direcionado para um quadro, para uma parede com uma textura, porque você vai ter já uma resolução melhor, né? Um índice de reprodução da cor melhor. Então, e essa diversidade. Eu quero trocar. Facilmente você tira, coloca, né? No trilho. É bem simples o engate e o desengate. Tá? E super fininho aqui também, né? Esse de sobrepor. Não quero botar o perfil, né? Que exatamente. Que também é outra... mas eu quero essa facilidade aqui, mas com uma iluminação mais linear. Okay. A gente tem acessório linear. Isso. Então, aqui vai dar uma iluminação linear. E a praticidade, realmente, você passar para o lado, né? Então você vai posicionar melhor onde você quer. Então, tudo isso. Mas o trilho, qual é o tamanho? 2 metros. Quero fazer mais. Consigo fazer mais. Temos o conector. Então, aqui é um conector também, olha, ele vai ser conectado. Até quantos trilhos eu posso unificar, Pri? Até 3 trilhos. Vamos virar aqui que eu não... Até 3 trilhos ele pode ser conectado. E esse é um acessório que compra a parte, né? Isso. Esse é, então, um conector, né? Também com os ímãs. Então, você só vai fazer um encaixe aqui, tanto no de embutir quanto no de sobrepor. Você consegue fazer até 3 trilhos, né? Então, 6 metros contínuos, né? Aí, essa fonte vai suportar todos esses 6 metros. O que é o cálculo que precisa ser feito, né? A fonte suporta 100 watts. Então, você vai calcular quantos watts cada acessório tem. Então, você vai determinar quantos acessórios você consegue colocar. Mas, para ter uma ideia, esse spot aqui, ele tem 10 watts. Então, digamos que a fonte poderia ter 10 spots desse. Então, realmente, os acessórios... É muita coisa, né? 10... Uma quantidade, imagina, tranquilo, né? Esse aqui, ele já tem 12 watts. Então, seria um pouquinho menos, seria em torno de 8 por cada fonte, né? Então, fica aí. Mas eu preciso além dessa quantidade. Aí, você utiliza mais uma fonte. Tá? Então, não tem Daí, problema. tu pode colocar uma em cada ponta do trilho. Exatamente. Aí, vamos somar 200 watts. Somando os 200 watts, você vai distribuir esses watts de acordo com a potência de cada acessório. Tá? Outro modelo bem bacana é esse aqui. Também outro acessório. E esse é direcionável. Mais que ele tenha esses pontinhos de luz, né? Ele deixa uma iluminação também linear. E principalmente você consegue direcionar. Então, ele tem... pontual, mesma situação, ó. Encaixe, fácil, quero correr. E esse já é o trilho de embutir, né? De embutir. Ele acompanha as molas, então? Acompanha as molas para instalação, né? Acompanha, aqui a gente tem só um pedacinho, né? Mas é maior, ó. Aqui tá maior. A lente escura, então, se você quer fazer o acabamento, né? Então, você coloca... Fica muito parecido com... Com trilho mesmo, com perfil, né? Consegue fazer esse acabamento de acordo com o acessório que você coloca, né? Você pode, então, distribuir nesses 2 metros, 4 ou 6 metros, né? A forma como você quer de iluminação. Quero usar só vários pontuais, vários lineares, né? Sim, e uns spots.
no meio. Fica a critério aí do projeto de como direcionar, né? Esse é direcionável, esse aqui ele fica bem clean, né? Ainda mais no embutido, então ele vai dar bem essa continuidade aí do produto. Então, lembrando, esse tem 12 watts, esse tem 12 watts, o spot tem 10 watts e vai ser distribuído, então, na potência total da fonte utilizada. Aí, bem simples. Tanto de embutir quanto sobrepor, funcionalidade é a mesma coisa para os dois. Bom? Então, tá. Então, aqui a gente falou de magnético aí, Magnético. né? O magnético, ele vem de uma tendência muito grande, principalmente, como eu disse, uma utilização junto com perfis, e se torna algo mais clean, né? Então, a gente vê que tem crescendo muito nos projetos mais requintados. Então, assim, ele tem uma leveza maior na aplicação dele, né? Algo mais unânime, robusto, assim. Nós temos o eletrificado. Ele traz esse ar bem mais industrial daí, exatamente. Né? E o eletrificado já é algo que está há bastante tempo, né, no portfólio, a gente já conhece aí tanto o modelo sobrepor quanto de embutir, também tem as duas opções, né, no branco e no preto, então tem todas essas opções, e aqui nós vamos ter opção de 1 metro e 2 metros, tá? Então aqui também, às vezes, tu quer algo bem menorzinho, mais compacto, ok, você consegue colocar, mas também podemos unificar, né? Temos também os conectores. Eu já vou deixar aqui. Deixa os dois aqui, o de embutir e de sobrepor. E alcança ali pra gente, Nath, os conectores. Então, também é possível utilizar os conectores, né? Eu quero fazer 4 metros. Então, 2 peças de 2. Utilizo o conector, né? Então, você vai tirar a tampinha aqui. Ele aqui tá parafusadinho, mas coloca aqui e você consegue conectar. Esse trilho, ele já vai ligado direto na rede. Tá? Então, ele tem também essa facilidade de não precisar de fonte, né? Ele é ligado direto na rede. Então, temos os conectores 90 graus, então para fazer os efeitos, às vezes maior, ou o reto. Né? Quero fazer um quadrado, então eu consigo utilizar esse aqui. Exatamente. E tem branco e preto, né? Nos dois nós vamos ter branco e preto. O que difere, né, da questão da conexão, né? Aqui, ó. Deixa eu ver. Mostrar pra cá. Ô, Pri, agora que tu mostrou os conectores, eu lembrei que sempre tem uma dúvida, né? E do embutir? Qual conector eu uso? E daí não precisa usar um conector, no caso, né? Mas vale a gente ressaltar que o time de vendas já nos questionou algumas vezes em relação, né? Exatamente. Porque você vai colocar o outro embutido e vai dar sequência nele, né? Então, não tem... Aí é quando a gente está falando do sobrepor. Daí a gente utiliza esse conector. Utiliza o conector. Daí você vai fazer o encaixezinho ali, vai ficar perfeito, né? O que difere, então, né? Que a gente está vendo aqui que tem até alguns semelhantes, né? Sim. Tem o spot, tem os outros acessórios ali que a gente já vai mostrar. mostrar. Mas é a conexão aqui, ó. Então, aqui você tem uma chavinha, né? Que você vai soltar. Vamos tirar esse aqui da frente, Nath, por enquanto, só para eu conseguir mostrar melhor aqui, ó. Então, aqui a gente consegue, ó, tem esse conector, onde a gente consegue tranquilamente mostrar. Opa. Isso, do contrário. É que precisa ficar fixado, né? Ao contrário do magnético, ele que tem as segura duas e tem o travas. imã, né? Então, você coloca a trava para os dois lados, ele vai ficar bem fixo. Abrir as travinhas, consigo tirar. Tá? Então, ele tem essa questão do ajuste, da conexão mesmo aqui, e esse detalhe de acabamento. Né? Para isso, para todas as peças, né? Ou acessórios, aqui, né? Acessório. Então, a gente trouxe aquele modelo do magnético. Esse aqui, praticamente a mesma situação. Ele também, deixa eu conectar aqui inclusive primeiro. ele também dá para focar ali, também né? Também dá Ajustar. para focar, ó. Coloquei aqui e eu consigo direcionar. Direcionar. Tá? Então, também é bem interessante, porque você consegue focar ali numa parede, num quadro, algo para dar um destaque um pouco maior ainda, né? Inclusive, tem gente perguntando se é lançamento. Não é lançamento, já tinha em nosso portfólio aí, né? A gente fez algumas alterações aí de potência, né? Sim. Então, já está no nosso catálogo. Dá uma olhadinha lá, depois da live, depois do nosso treinamento, baixe o catálogo, né? Que vai ter e acesse bastante... ali, tem bastante acessórios e bastante produtos aí do segmento de trilhos e spots. Nós temos aqui também o linear. Não tenho aqui, mas tem o modelo linear, sim. Tem o modelo linear, que é bem semelhante ao do magnético também. A gente tem ali no catálogo, consegue mostrar
melhor. Então ele vai ter a mesma... Inclusive tem uma das fotos que a gente utiliza com o linear, né? Então ele também tem... O efeito, na verdade, a gente consegue fazer para as duas formas, né? Dos dois tipos de trilho. Tanto o magnético quanto o eletrificado, a gente vai conseguir fazer a iluminação pontual, a linear. É realmente a opção da forma de instalação, pela praticidade, né? Material, que o outro é todo em alumínio, esse aqui ele já é em ABS. Então, são situações diferentes, né? São escolhas diferentes. Escolhas diferentes. E esse aqui a gente tem uma grande vantagem que nós temos o kit pronto também. A pessoa não sabe muito como é que tipo de iluminação quer, mas quer fazer algo diferente para fugir, às vezes, da lâmpada, do painel, alguma coisa assim, quer colocar um trilho, né? Então, a gente tem os kits prontos. É o kit que já acompanha 3 spots, tá? Então, se fosse esse kit aqui, já com 3 spots. Esse é o kit básico, né, para comprar, então facilita, é fácil a pessoa comprar, levar ela mesma instalar, porque é uma instalação bem simples, direto na rede. E a gente tem as opções, então, com potência de 15 ou 30 watts total, né, do kit, né, com os 3. Esse sim é uma nova geração aí, que a gente ajustou a potência, né? Exatamente. Tá? Então, ele tem um fluxo luminoso de 1050 lumens, né? A gente vai ter na opção tanto 3000K quanto 6500. Então, os dois tipos, eu quero algo mais escritório, alguma coisa assim, um local mais de trabalho, né? Sim. 6500K, aquela luz mais branca. Não, em casa, para dar aquele detalhe, aquele aconchego, né? Aí, o 3000K, tá? Então, essa facilidade do kit pronto é bem bacana, porque ele vem... eu quero colocar mais um spot nesse kit. Pode? Consigo. Pode. Nós temos o spot com venda avulsa também, né? Então, permite essa variação, né? Eu compro o kit com os 3 spots e quero colocar um pontual. Ok, consigo Só sempre também. tomando cuidado ali da questão do fluxo, né? Da potência, né? Exatamente. Né? Então, a gente sempre tem que tomar um cuidado quanto a isso. E agora eu quero mostrar esse outro acessório. Vamos tirar esse Vou aqui. trocar, vamos colocar aqui. Que ainda é o trilho eletrificado, né? Que estamos falando. E aqui, nós já falamos dos spots, que a gente tem um spot com um LED integrado. E temos as opções com lâmpada, né? Também para o trilho eletrificado. Então, o kit é com um LED integrado. Mas eu quero só o trilho e fazer a montagem como eu quero com lâmpada. Então, você permite também essa opção. Muitas pessoas procuram por lâmpada pelo caso de ser fácil de troca, né? Escolhe a temperatura que deseja. Permite até colocar uma lâmpada inteligente. Então, às vezes, eu quero fazer alguma coisa com cor, alguma coisa assim, uma vitrine e tudo mais. Então, permite isso também, né? Então, é uma lâmpada com um soquete GU10 e permite essa variação. E aqui, até vamos virar de ponta cabeça só para poder mostrar o pendente. Né? Então, também tem essa opção do pendente. Ele é com LED integrado. E também bem bacana, onde que tu consegue, no trilho, tá trabalhando com uma iluminação linear e tu quer criar um ponto, né? Um pendente, às vezes mais de um em cima de uma mesa, de uma bancada. Então tem essa variação aí que você consegue... Eu consigo fazer ajuste de altura dele, Pri? Consegue. Você consegue fazer o ajuste de altura, né? Legal. Então, vamos lá. Faltou o outro spot ali que eu quero mostrar também. Voltar aqui. São os dois com as lâmpadas, né? Não sei se a Esther já tinha pego as duas imagens. Que é o para MR16 e para par 20. Né? Então, essa opção, às vezes, tu colocar também um fluxo luminoso maior, né? Então, aqui, uma par 20 e a MR16. A gente deixou um aparecendo o soquete e a lâmpada. E a lâmpada. Pri, Pegou aí. Acessórios aqui, né? Trouxemos aqui para mesa mais 2 acessórios aqui, 2 variações de cor, né? Que auxiliam aí na hora de instalação do spot, né? Exatamente. A pessoa já tem lá trilho, na verdade. A perfuração, né? No gesso, e quer pôr o trilho. Então, a gente tem as canoplas lisa, né? Para fazer esse fechamento
por cima você coloca, então vai ficar muito mais discreto, né? Porque Exatamente. senão ficaria aquele... tanto no branco, no preto, perfuração consegue aparecendo. fazer esse... Então é uma saída que tem, né, para às vezes não quer chamar gesseiro, não quer mexer com pintura e tudo mais, só precisa tapar lá aquele acesso, você consegue com essas canoplas. Então é uma opção também que a gente tem. Porque a gente fala, principalmente o trilho eletrificado, o kit, é muito simples. Eu mesmo quero fazer em casa, você consegue também comprar esse acessório, vai lá, instala, fica bem simples. Já vem já temos o acessório aí, a Blumenau Iluminação entrega justamente para ser mais prático, né? Exatamente. Para tampar então ali a caixinha de energia, já conseguir fazer seu trilho ficar linear, bem bonito, sem nenhum detalhe ali atrás. Exatamente. Legal. Só lembrando aqui, os spots que a gente tem para o trilho, para o kit, ele é de policarbonato. E esse com lâmpada, a gente já tem ele com alumínio. Então também é um acessório aí diferenciado, né? Exatamente. Então, claro, com alumínio ele acaba ficando uma peça mais robusta, né? Principalmente até pelo peso da lâmpada e tudo mais, soquetes. Então ele é em alumínio. E o LED integrado, ele é em policarbonato. Tá? Legal. Pri, antes da gente ir para os lançamentos, porque agora de trilho e spots a gente já deu uma aula aí, Sim, né? Trilho magnético, trilho eletrificado, tanto embutir quanto sobrepor, as duas opções, né? Branco Aí, e ó, tem preto gente... também. O Milton, tô lendo aqui os comentários aí, ó. Sim, o spot o cliente consegue trocar a lâmpada, o que é ótimo, porque tem muita Exatamente. gente que procura, né? No kit... Mas lembrando que o LED integrado a gente tem um avulso também, né? Então, quero trocar queimou ou Quero adicionar. Tranquilamente Também é você consegue possível. também, né? Show. No kit trilho, dá para emendar 2 ou 3 trilhos? Aquilo que a gente falou, 3 kits, né? Exatamente. Então, no kit trilho, a gente vai poder emendar também, na verdade, o magnético até 3. O eletrificado, você pode até fazer mais, porque é ligado direto na rede. Então, você não tem aquele limite de potência, né? De fonte e tudo mais. Claro que... de acordo com a fixação, né? Então, o de embutir vai ter as molinhas, vai ter ali a fixação, de acordo para só ver a questão do peso, né? E lembrando também de utilizar as emendas, né? Exatamente, para ter uma fixação acessório melhor, aí. né? E daí, mais uma pergunta antes da gente ir para um lançamento do dia. O trilho magnético de sobrepor acompanha a lente de acabamento? Acompanha. Essa lente acompanha. Então, você vai cortar ali de acordo com o espaço que você quer. Mas o de embutir, né? O de sobrepor não tem o necessidade, de sobrepor né? não tem necessidade, né? Ele fica ali mais clean mesmo. O de embutir é só para fazer o fechamento. Mas tem muita gente que a gente vê muita utilização sem a lente mesmo, né? Ficando ali, faço essa movimentação. Mas acompanha a lente, sim, o modelo de embutir. Vamos lá para a novidade, então? Vamos para a novidade. Vamos esvaziar a mesa aí para trazer o lançamento do dia, Pri. Bora lá. Vamos lá. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, de spots, né? A gente já falou junto pro trilho que é necessário, mas temos os spots também aí com novidade, né? Ó, trazendo aqui bem robusto, né? Alguns modelos. Hoje a gente já tem o spot de sobrepor, que é com soquete GU10, né? E aí a gente está trazendo qual novidade, Pri? Ele na par 20, para utilização com a lâmpada par 20. Então, a gente recebeu muito pedido, né, para um spot mais robusto, para que ele tenha um fluxo luminoso maior. Então, tá aí um spot tanto quadrado quanto redondo, né? Redondo, quadrado, branco e preto. E ele tem a opção da par 20, então. Facilitando bastante. Já vem o soquete, né, pronto para utilizar. A gente tirou, inclusive, ele como acessório ali para mostrar aqui a Pra facilidade mostrar, e exato. também mostrar que a gente consegue direcionar ali, né? E além de ele direcionável, ele é o esquema que você não precisa tirar mais que ele não seja de embutir, mas você consegue fazer a troca só retirando essa parte aqui, né? Então, você faz a conexão ali e você consegue direcionar também o facho. Essa fixação que muita gente diz que é um diferencial aí, né? Você vai trocar a lâmpada só retirando aqui, né? Tira, fez a lâmpada e consegue fazer esse direcionamento. Tanto quadrado tanto redondo quanto O quadrado. né? Branco, preto, né? E aí a lâmpada, a temperatura de cor é conforme a preferência aí do cliente, né? Exatamente. Então, nossos spots que já fazem muito sucesso com a MR16, né? A gente traz ele de uma forma mais robusta, com fluxo maior, aí podendo essa opção da par 20, né? Legal que dá para utilizar no
uma loja, um espaço mais amplo aí devido ao tamanho dele, né? Até a gente Exatamente. trouxe o outro aqui justamente para mostrar aí a diferença de tamanho entre ambos. Exatamente. E como a gente está vendo muito uma tendência muito grande, né, de iluminação linear, o que acontece? Quando a gente traz um spot junto com uma iluminação linear, é justamente para dar um destaque grande em alguma coisa, né? Então, às vezes, você precisa de um fluxo luminoso maior. Ah, uma concessionária de carro que faz uma iluminação toda linear, mas você quer dar um foco maior em cima de um veículo, algum detalhe que você quer fazer, você precisa, às vezes, também de uma iluminação robusta. Verdade. Você já está bem iluminado, com trilho, com perfil, com algo mais linear, mas precisa desse foco. Então, a MR16, claro que ela dá um efeito como esse também, mas ela vai ser algo menor. Agora, a Par 20 já vai trazer uma robustez maior, né? Então, para ambientes maiores, um exemplo muito claro é uma concessionária de carro mesmo. Faz uma iluminação toda linear. Pô, mas em cima do carro eu quero dar aquele foco, focar. eu quero dar um destaque maior. Eu consigo pôr um spot como esse, trazendo aquele foco. E também não deixa principal, de ser clean, né? Ele super discreto aí, fica no ambiente. Exatamente. Então, esse lançamento até sexta-feira aí tá liberado aí pro Opa, então time de vendas, então, atenção aí. Novinho em folha aí, né? Novinho, saiu do forninho agora. Semana passada ainda teve cliente pedindo, eu falei, calma que tá chegando aí. Então, é isso aí, cada vez mais a gente vem trazendo essas novidades. Cada semana a gente tá trazendo uma novidade para não ter um momento certo para lançar, né? Chegou, a gente lança e traz aí pro mercado para vocês. A gente sabe dessa procura. Então, nas segundas-feiras, fica atento, que além da live treinamento, a gente tem os lançamentos também. A gente vai estar cada vez mais trazendo esses lançamentos aqui no nosso treinamento de E segunda-feira. assim que é lançado na sexta-feira, a gente também sobe um kit de materiais, tanto para o time de vendas, quanto para vocês conhecerem ainda mais sobre os nossos produtos. Exatamente. Né? Lembrando que vai lá para o nosso File Camp, para a nossa biblioteca de imagens, né? Onde tem todo o conteúdo dos nossos produtos. É isso mesmo, Pri. E falando de conteúdo, a gente agora, já que finalizamos aí sobre produtos, né? Falando de conteúdo, a gente tem um grupo de WhatsApp de eletricistas, que você, eletricista, pode participar, receber conteúdos diariamente, até porque a gente deixa isso 100% aberto para essa troca que é super valiosa entre eletricista troca e de profissionais, troca com a gente, então é uma troca muito rica, né, de conteúdo ali. E cada dia a gente discute uma coisa diferente lá e troca realmente até de dicas, né? Entre profissionais acontece muito ali. É isso mesmo. E quem está nesse grupo recebe em primeira mão. Então, esse lançamento também vai aparecer por lá o conteúdo em primeira mão aí. Exato. Quer participar do grupo? É super fácil, né? Ali no nosso link da bio, tem ali o acesso. Então, tranquilamente, vai lá, acessa e participa lá com a gente desse canal aberto, né? E também, além dos lançamentos que a gente sempre dá a prévia ali, né, Nath? Lembrando que também a gente realiza eventos grandes, junto com o nosso parceiro também, nosso embaixador, o André Mafra. E através desse grupo, o pessoal que está no grupo sempre está em primeira mão essa agenda de eventos. Então, também fica ligado ali dos conteúdos, tudo que o André produz pra gente. A gente sempre, quem está ali no grupo, sempre tem essa vantagem de sair um pouquinho na frente, né? É isso mesmo. E no sábado, inclusive, a gente já botou um spoiler lá no grupo que está vindo a terceira edição aí do Corrente do Sucesso. Em breve a gente manda mais informações lá. Mas não perca, acesse o grupo. Quem está no grupo vai ter uma vantagem, sai na frente, né? É isso mesmo. Obrigada, Pri, por mais essa live treinamento aí. Quero agradecer também quem participou, diversas perguntas aí. E a gente vai respondendo tudo conforme a gente criar os conteúdos e compartilhando os nossos stories. Lembrando que tudo que a gente mostrou aqui, as fotos no catálogo, tem fotos ambientadas lá na nossa biblioteca de imagens também. Então vale conhecer um pouquinho mais os produtos instalados, né? Que aqui a gente faz questão de trazer um pouco mais em mão para dar um destaque maior. Mas você consegue todas essas informações também nas nossas redes. Isso aí. Obrigada. Até mais. Até a próxima segunda-feira. Na próxima segunda estamos na Germany, né? Iluminação externa. E na outra, Blumenau. Sempre intercalando as duas. E como todo mundo já sabe, na Blumenau Iluminação, se tem luz, tem gente. Tchau, tchau.